Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje são pirâmides. Esse tema faz parte do material Aprender Sempre, volume 2. E nós estamos começando a sequência de atividades número 3. Separe seu material se você tiver aí, mas separe também folhas, lápis, borracha, caneta para suas anotações. Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar nesta aula. Boa noite, professora Roberta, tudo bem? Boa noite, professores, alunos, pais, responsáveis, todo mundo que sempre acompanha as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Então, participem da aula, façam suas atividades, respondam lá no chat da sua turma, se você conseguir, se não, pelo menos faça o exercício para ver se você está acertando depois. E você que conseguir participar lá do chat, mande a resposta para o seu professor. E você, professor, mande a resposta para ele, fale para a gente assim, eles estão conseguindo, não estão, eles chegaram em tal resposta, para a gente poder divulgar e ver se eles estão mesmo acompanhando a nossa aula, tá bom? Vamos começar, professora Inês? Vamos! Vamos começar então lembrando das pirâmides, né, pessoal? O que é uma pirâmide? A pirâmide, ela é uma figura em 3 dimensões, é da família dos poliedros, muitos lados. Ela tem uma base e as faces laterais são sempre triângulos. Observe essa pirâmide de base quadrada que está aqui na minha mão. Então, os lados são sempre triângulos, as faces laterais, e ela tem uma base. No caso, essa base é quadrada. Então, nós temos uma pirâmide de base quadrada. Exatamente essa que está no slide. Então, no slide, a gente pode observar. As faces, elas são as superfícies planas que constituem a pirâmide. Então, se você olhar no nosso desenho aqui embaixo, nós temos uma base e como essa base tem 4 lados, nós temos 4 faces paralelas. 4 mais 1, 5. Arestas. As arestas são segmentos de reta na intersecção de 2 faces contíguas. Observe que no desenho eu coloquei a linha verde. Então, eu tenho que contar todas essas linhas que compõem essa figura. Aí você fala, professora, como que eu faço isso? Então, observe aqui a pirâmide que está comigo. Vamos contar as arestas? Na base, 1, 2, 3, 4. E as faces laterais, 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, 8. Por isso que aqui no seu slide está aparecendo A vale 8. E vértices? Bom, nós temos este vértice que é chamado vértice da pirâmide e nós temos na base mais 4 vértices. Então, 4 mais 1, 5. Aí, você pode observar também a planificação desta pirâmide. O que é planificar? Planificar é colocar no plano. É como se eu tivesse pegado essa pirâmide, cortado ela, desmontado. Então, aqui nós temos a base quadrada e todas as 4 faces laterais são triângulos. E aí, você lembrou da pirâmide? Tudo tranquilo? Tudo certo? Muito bem. Então, vamos fazer uma atividade? Então, nós vamos agora para a atividade 2, adaptada da página 89. Nós temos uma pirâmide de base quadrada, essa mesma que a gente acabou de analisar. Então, nós temos uma tabela e eu quero que você complete o que está sendo pedido. Número de bases, número de arestas, número de vértices, número de faces laterais e faça a planificação dela. Então, lá no chat, se você quiser colocar de cima para baixo as suas respostas e se você conseguiu ou não fazer a planificação, vai ser muito legal. Professora Roberta, quanto tempo para essa atividade? Professora Inês, a atividade é simples, mas vai dar um trabalhinho, porque tem que contar, pensar, fazer o desenho. Então, eles vão ter 1 minuto e meio para fazer lá e mandar a resposta para a gente. Já voltamos.
Voltamos da atividade. Olha, professora Inês, apareceram algumas respostas aqui. Alguns falando que conseguiram, alguns falando 1854. As respostas na ordem aí, como você pediu. Então, quero mandar um abraço aí para o pessoal de Taboão da Serra, de São Sebastião, daqui da Leste 5, da diretoria Leste 5, Ourinhos, Apiaí, Porto Fernão, Dourado e Monte Aprazível. E aí, professora Inês, será que é 185? Já perdi a ordem aí. 1854? Sim, é isso mesmo. Muito bem, vamos conferir aqui com o nosso desenho? Então, número de bases. A gente sabe que toda pirâmide só tem uma única base. Muito bem. Número de arestas. Arestas são as linhas que eu uso para desenhar a figura. Então, eu tenho 4 na base e mais 4 separando as faces laterais. 4 mais 4, 8. Número de vértices. Então, eu tenho o vértice da pirâmide e mais 4 na base. 4 mais 1, 5. E o número de faces laterais. Bom, se a nossa base tem 4 arestas, eu tenho 4 faces laterais. E para planificar? Então, para planificar, eu tenho a base, que é um quadrado, e todas as faces laterais são triângulos. É claro que esta é uma das maneiras de você mostrar a planificação. Existem outras, tá? Então, tá aqui a resolução dessa atividade 2. Parabéns para você que acertou e espero que você tenha tirado sua dúvida se sobrou alguma ainda. Que agora nós vamos continuar. Agora nós vamos falar de apótemas da pirâmide. Você fala, professora, o que é isso? Então, vem comigo. Quando a gente fala em apótemas, nós estamos falando em linhas que ligam o vértice da pirâmide até a base ou que ligam o centro da pirâmide até uma aresta lateral. Vamos começar pensando aqui na aresta da base. Tá vendo que tem tamanho A? Bom, inicialmente essa pirâmide é uma pirâmide de base hexagonal, certo, pessoal? Tem 6 arestas na base. Vamos pensar na altura dessa pirâmide. Tá vendo a letra H aqui em azul? A altura da pirâmide vai do vértice até a base formando um ângulo reto, ok? Esse pontinho não sai onde eu quero, né? Bom, aí então eu vou pensar em quem é a apótema da base. Eu escrevi em vermelho, então observe a linha vermelha. Ela está ligando o centro da base até a lateral, formando também um outro ângulo reto. Nós temos uma expressão para essa apótema da base. Aí você fala, professora, de onde que veio? Ó, se a base é um hexágono, isto é, tem 6 lados, e se ela é regular, que é este o caso, então eu posso dividir esta base em 6 triângulos equiláteros. Em um triângulo equilátero, se eu tenho a aresta valendo A, todas as arestas são A. Então, esta linha vermelha representa esta altura do triângulo equilátero. Aí você fala, mas da onde que eu tiro? De Pitágoras, teorema de Pitágoras, pessoal. A ao quadrado, que é igual 1 dos catetos, que é a altura ao quadrado, mais o outro cateto, que é a metade de A. Então, A sobre 2 ao quadrado. Quando você resolver essa continha e separar o H, você vai chegar nesta expressão, que é a apótema da base, que é a altura do triângulo equilátero, é A raiz de 3 dividido por 2. Muito bem. E eu escrevi em verde a apótema da pirâmide. O que é a apótema da pirâmide? Então, vamos lá no desenho. Tá vendo a linha verde? Aqui à direita? A apótema da pirâmide é a linha que vai do vértice até a aresta, formando um ângulo reto na face lateral. Ah, tá. Então, como que eu faço para encontrar esta expressão, professora? Tá vendo que eu coloquei uma altura aqui? Ah, tá. Essa altura é a altura da pirâmide, que está na linha azul. Tá vendo que eu coloquei a apótema da base aqui, em vermelho?
Ah, mas por quê? Porque a apótema da pirâmide é esta linha que forma o triângulo retângulo. E ela, a apótema da pirâmide, é a minha hipotenusa. Então, utilizando a relação de Pitágoras para esta apótema da pirâmide, você vai chegar nessa expressão. Raiz quadrada de apótema da base ao quadrado mais h ao quadrado. Ficou muito difícil? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui na nossa pirâmide de base hexagonal. Então, a base é hexagonal, então dá para ver que dá para dividir em triângulos equiláteros. Então, se eu desenhar daqui do centro até uma das arestas formando um ângulo reto, eu tenho a apótema da base. E, levantando a nossa pirâmide, eu tenho a altura que vai do vértice até a direção da base. Então, se eu riscar na face lateral do vértice até a metade da aresta, formando um ângulo reto, eu tenho a apótema da pirâmide. Olhando aqui, ficou mais fácil, pessoal? Ficou? Muito bem. Então, vamos treinar. Vamos para a nossa atividade 4. Parte A, está lá na página 91. Observe a pirâmide regular hexagonal. Calcule o que se pede. Está sendo pedida a apótema da base. Observe que lá na direita, no cantinho, eu coloquei a expressão para você lembrar como que se calcula a apótema da base. Lembra? A raiz de 3 dividido por 2. Olhando na pirâmide, você tem que a aresta da base mede 8 centímetros e que a altura da pirâmide são 4 centímetros. Professora Roberta, essa tá fácil? Essa tá fácil, porque é só pensar quem é o A para substituir na fórmula, tentar simplificar e dar uma resposta bonita para a gente. Então, eles vão ter 1 minuto e meio para mandar a resposta. Já voltamos. Voltamos da atividade. Olha, professora Inês, gostei de ver. Colocaram que dá 4 raiz quadrada de 3. Então, quero mandar um abraço aí pro pessoal da Terra Roxa, de Turbalina, de Osasco, Itapetininga, Piacatu, Pindamonhangaba, Cosmópolis, Americana, Marília, Caieiras e Sebastianópolis do Sul. Gostei desse nome. E aí, professora Inês, 4 raiz de 3? Isso mesmo, 4 raiz de 3. Essa continha até que estava simples, né? Então, nós temos a nossa expressão da apótema da base. No lugar da letra A, eu vou colocar o tamanho da aresta, que são 8 centímetros. Então, 8 vezes raiz de 3, dividido por 2. Como o 8 está multiplicando e o 2 está dividindo, nós podemos simplificá-los. Portanto, 8 dividido por 2, 4 raiz de 3 centímetros. Então, está aqui a resolução dessa atividade. Espero que você tenha entendido direitinho. Vamos continuar? Porque agora eu quero, para essa mesma pirâmide, que você encontre a apótema da pirâmide. Lembra, o que é a apótema da pirâmide?
raiz quadrada de apótema da base ao quadrado mais a altura da pirâmide ao quadrado. E você já calculou na atividade anterior a apótema da base, que deu 4 raiz de 3 centímetros. Cuidado aqui, hein? 4 raiz de 3, coloque dentro dos parênteses para você levar ao quadrado, porque vale para o 4 e vale para a raiz de 3, ok? E agora, professora Roberta? Agora eles vão ter que pensar um pouquinho, vão ter que resolver a conta, mas eles vão ter 1 minuto e meio para mandar a resposta aí desse apótema da pirâmide para a gente no chat. Já voltamos. Voltamos da atividade. Olha, professora Inês, gostei de ver 8 centímetros. Até a unidade de medida eles colocaram. Então, vamos mandar um abraço aí para o pessoal de Araraquara, Mauá, o pessoal daqui da diretoria Centro-Oeste daqui de São Paulo, o pessoal de Sumaré, de Rio Grande da Serra, de Mirante de Paranapanema, o pessoal de Ourinhos, pessoal de Cotia, São José do Rio Preto e Embu das Artes. E aí, professora Inês, 8 centímetros? 8, isso mesmo. Vamos, então, substituir aqui para conferir seu resultado? Vem comigo. A apótema da pirâmide vai ser igual. Raiz quadrada. Apótema da base, entre parênteses, 4 raiz de 3 elevado ao quadrado, mais altura da pirâmide, 4 ao quadrado. Vamos, então, resolver primeiro a potência 2 do parênteses. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, vezes raiz de 3 elevado ao quadrado, lembra? Índice 2, potência 2, corta, sobra o 3. Mais 4 ao quadrado, 16. Agora, multiplicamos. 16 vezes 3. 16 vezes 3, 48. E somamos. 48 mais 16, 64. Ah, que bom, 64 tem raiz exata. Ela é 8. Então, encontramos que a apótema da pirâmide tem 8 centímetros. Parabéns! E agora, vamos para a última parte da nossa aula de hoje? Então, agora, vamos ver o volume da pirâmide de base quadrada. Aqui eu coloquei 2 desenhos para vocês. Eu coloquei um cubo de aresta A e altura H. E coloquei uma pirâmide de base quadrada de mesma aresta da base A e mesma altura H. Se a gente vai calcular a área da base do quadrado, a gente tem A ao quadrado. Isso é fácil, né? Muito bem. E nós já aprendemos que para calcular o volume de um prisma, basta a gente pegar a área da base e multiplicar pela altura. Então, eu tenho A ao quadrado multiplicado por H. Você poderia até colocar, professora, eu não poderia colocar A ao cubo direto? Claro que sim. Mas aqui eu quero mostrar para você que pode até não ser um cubo e uma pirâmide
de alturas iguais. Quer dizer, imagine que ao invés de eu ter um cubo, eu tivesse aqui um paralelepípedo retângulo de altura H, com a base quadrada. E tivesse a altura de mesma base quadrada que o paralelepípedo retângulo e a altura H. Porque desta forma eu consigo generalizar o volume da pirâmide. O volume da pirâmide sempre é 1/3 da área da base vezes a altura. Isto é, 1/3 de A ao quadrado multiplicado por H. Aí você fala, nossa, professora, por que 1/3? Porque se você pegar essa primeira figura, né, que eu posso falar que é um cubo ou um paralelepípedo de base quadrada, e você recortar ele até formar uma pirâmide, você vai ver que você consegue formar 3 pirâmides. Certo? Ah, você fala, mas dá certo? Vou desafiar você e o seu professor. Pegue uma pirâmide com a mesma base. Faça com um cubo, que é mais fácil. Essas não são, tá? Mas pegue uma pirâmide de mesma base e mesma altura. E aí eu quero que você corte o seu cubo e você vai ver que vão dar exatamente 3 pirâmides iguaizinhas a essa aqui. Certo? Muito bem. Agora, como que eu faço então para calcular o volume? Imagine que eu tenha a aresta da base valendo 6 e a altura valendo 4. Então, o volume da minha pirâmide será 1/3 vezes 6 ao quadrado vezes 4. Agora eu tenho só que fazer essas continhas, né? Então, vamos lá. 1/3. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36 vezes 4. Aqui eu tenho várias formas de resolver. Eu posso simplificar primeiro, ou eu posso multiplicar primeiro. Eu vou simplificar o 3 com 36. 3 vezes 12. E vou multiplicar 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8, 48. A unidade de medida é centímetros, então centímetros cúbicos. Então, tá aqui a resolução do exemplo para vocês, ok? Então, vamos lá. Agora, a gente precisa treinar, como sempre, né? Então, imagina que você tem agora uma pirâmide quadrada, cuja aresta da base mede 13 centímetros e a altura mede 9. Ali na lateral, já tem o volume da pirâmide, 1/3 vezes A ao quadrado vezes H. Substitui e coloca para mim lá no chat quanto que deu o volume. Professora Roberta? Olha, a aula está acabando, professora Inês. Então, a gente vai dar uns 30 segundinhos para eles, pelo menos, começarem a montar e ver se eles estão conseguindo fazer e se conseguir mandar alguma resposta. E a gente já volta para você corrigir, tá bom? Já voltamos. Professor Inês, apareceu aqui 507 centímetros cúbicos. Richard, um bom aluno. E aí? Vamos lá, vamos conferir, pessoal. Então, o volume da pirâmide vai ser 1/3. A, que é a aresta da base, 13. Então, 13 ao quadrado. Vezes H, 9. Muito bem. Aqui eu vou simplificar já o 3 com 9. 13 ao quadrado, 169. E 9 dividido por 3, 3. Então, nós vamos encontrar que o volume dá 507 centímetros cúbicos. Então, está aqui a resolução para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido pelo menos um pouquinho mais de matemática. Mas não se esqueça, se você ficou com dúvida, procure seu professor. E também veja as aulas do menu de conteúdos integrados do ano passado e deste ano. E não esqueça de fazer a tarefa. Certo, professora Roberta? Certo. E também não esqueça de avaliar a nossa aula. Então, vai aparecer para vocês aí o QR Code e o link. Entrem lá, dê sua opinião. Diga se você ainda ficou com alguma dúvida, o que a gente pode melhorar. Porque a gente quer melhorar cada dia para que você aprenda cada dia mais
matemática. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, 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 tchau. pessoal!